Abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 15, versículo 14 ao versículo 20. Essa é a última mensagem que Deus me deu domingo passado. Quem pode dizer amém? Amém. E vindo ele e Alei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor, possantemente, diga comigo, possantemente, se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, diga, uma queixada, e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. 1000 homens? Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, 2 montões, com uma queixada de jumento feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna. Diga comigo, fendeu a caverna. Que estava em Leí, e saiu dela a água, ele bebeu. E seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome de novo a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje, e julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Podeis assentar. Com a permissão do Senhor, eu intitulei essa mensagem A Fonte do que Clama. A Fonte do que Clama. Em Jeremias capítulo 33 e versículo 3, está escrito, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Essa história, ela vai mostrar a vida de um homem que foi usado por Deus como poucas pessoas foram usadas na terra. A vida de um obreiro do Senhor, que foi usado tão poderosamente, que nós falaremos dele, da história dele, até o arrebatamento da igreja, estaremos falando sobre a vida de Sansão. Mas, antes de falar sobre o poder de Deus que havia nesse homem, com base nessa passagem bíblica, eu queria mostrar aos irmãos alguma coisa da humanidade que havia em esse grande servo de Deus. Essa passagem bíblica revela a pura humanidade de Sansão, mostra suas necessidades e mostra as fraquezas de todo ser humano. E as fraquezas e as necessidades do ser humano são reveladas na vida de Sansão nessa passagem bíblica de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira é, Sansão é amarrado pelos homens. Sansão, ele vence os filisteus, carrega o portão de Gate, e quando Sansão coloca fogo na seara dos filisteus, queima os campos e o trigo dos filisteus, ele zomba dos filisteus, e os filisteus então chegam ao povo dele, ao povo de Israel, e diz assim, o Sansão de vocês afligiu as nossas terras. Se vocês não nos entregarem Sansão, nós entraremos em guerra contra vocês. E aí os homens de Israel chegam a Sansão, o herói deles, o homem de Deus. Olha como um homem de Deus sofre. Sansão lutou para proteger Israel, lutou para proteger o povo dele. E aí o próprio povo dele, a própria família dele, a própria casa dele, chega para ele e diz assim, olha, nós estamos com medo porque você é poderoso demais. Você tem poder, mas nós não temos. Você tem força, mas nós não temos. Deus te usa, mas não usa nós. E agora os filisteus querem entrar em guerra conosco, a não ser que nós lhe entreguemos amarrado para eles. Sansão disse, é isso que vocês querem me amarrar. Eu sou seu irmão.
Sou seu pastor. Sou obreiro de vocês. E vocês com medo e com covardia estão querendo me amarrar e me entregar para os nossos inimigos que eu lutei contra eles por vocês. Estão com medo da guerra, da peleja. E eles disseram, nós queremos te amarrar. Ele falou, então tá bom, para que não haja, para que vocês não entrem em guerra, e para conter o vosso medo, me amarrem. E eles pegaram cordas novas, fortes, poderosas, e amarraram Sansão. E chegaram com Sansão diante dos inimigos, e falaram assim, está aqui o nosso líder, nós estamos entregando o nosso líder. Nós estamos entregando o nosso guerreiro. Nós estamos te entregando ele para vocês. Nós estamos entregando para vocês este homem que lutou contra vocês. E saíram. Eu fico imaginando como aqueles homens devem ter chorado após entregar Sansão. Após entregar o seu líder, eles devem ter olhado para o outro e falado assim, nós somos uns covardes. Nós somos uns fracos, medrosos. E cada um foi triste para sua casa, envergonhado, pensando assim, entregamos quem mais lutou por nós, porque fomos fracos e covardes. E ele vai morrer. Ele vai morrer. E os filisteus comemoraram, porque o grande guerreiro de Israel estava amarrado. Muitas vezes na vida, surgem em nossa vida coisas que nos querem amarrar. Amarras da vida. A primeira característica da humanidade de Sansão e da fraqueza de uma pessoa que mesmo que seja um grande líder, mesmo que seja um grande homem, que acontece na nossa vida, é que muitas vezes, no meio da nossa própria casa, nós somos amarrados. Há muita coisa que quer te amarrar. Há muita coisa que quer te impedir que Deus te use. Muitas vezes a sua humanidade quer pular diante de você, impedir que Deus te use, que Deus te abençoe. Você é ungido de Deus, ungido de Deus, tem uma chamada de Deus, Deus quer te usar, mas em meio à sua chamada aparecem amarras da vida. As amarras, muitas vezes é trabalho em excesso. Muitas vezes são redes para te prender. São armadilhas que o inimigo montam no decorrer da sua história, da sua vida. E se você não vigiar, você vai ser amarrado. E vai se sentir sem forças. Vai se sentir sem condições de reagir. Vai se sentir sem condições de servir a Deus. Se você não vigiar, você vai ser amarrado para não vir na escola dominical. Você vai ser amarrado para não ser um dizimista. E não ser um dizimista na igreja do Senhor, irmãos, é uma covardia. Um crente fiel a Deus. Ah, pastor, mas eu não sou muito a favor desse negócio de dízimo, não. Espera aí, mas você está dentro da igreja. Quem está dentro da igreja aí, diga amém. Você está debaixo da tenda. Amém? Essa tenda foi comprada com dízimo. Então se você é contra, você não podia estar debaixo dela, não. Você tem que estar lá na rua. O aluguel desse terreno aqui é pago pelo dízimo dos irmãos. Então você não podia estar aqui dentro, não. Você tem que ir lá na rua. Pastor, mas eu sou contra, não sou muito a favor disso, não. Quem está ouvindo a minha voz, diga amém. Essa caixa de som foi comprada com dízimo. Então você não podia ouvir. O microfone. Quem gostou de ouvir o louvor ministrado hoje, diga glória a Deus. O microfone e o instrumento foi comprado com dízimo. Então você não podia nem ter ouvido, nem ter gostado, nem ter dado glória a Deus, nem estar aqui. E vou dizer até mais, se você tiver sede, se você é contra o dízimo, por favor, não beba água aqui na igreja, porque quem paga a conta da água é o dízimo. Vou falar mais, se você precisar ir no banheiro, não vai não, vai lá na sua casa, segura até morrer aí, viu? Porque o papel higiênico ali é pago com o dízimo dos irmãos. Viu? Às vezes algumas coisas, os instrumentos também foram. Quem está sentadinho aí, tá bom? Cadeira foi comprada com dízimo também. Algumas coisas simples na vida acontecem para te amarrar. Na hora que você está mais sendo usado por Deus, na hora que o projeto de Deus na sua vida está para... Você fala assim, é agora que Deus vai me usar. É agora que eu venci os filisteus. É agora que eu quebrei os portões de Gate. Aí vem uma amarra.
O inimigo fala assim, eu vou te amarrar dessa maneira. E amarra. Tem hora que ela vem dentro de casa, da sua família. Tem hora que ela vem dentro da igreja. Tem hora que ela vem no seu trabalho. Tem hora que ela vem na sua vida estudantil. Tem hora que ela vem na sua vida espiritual. Tem hora que ela vem na sua família. O inimigo é especialista em querer amarrar o crente. E as cordas são novas. E as cordas são fortes. E o projeto da amarração é te matar, te destruir. Porque quem foi chamado para servir a Deus, ou você serve ou você morre. A primeira coisa que o inimigo quis dizer para Sansão é: você é humano. E mesmo você sendo ungido, você sendo chamado, se você não vigiar, você vai ser amarrado. A segunda coisa foi quando Sansão olha para aquele monte de inimigos cercando ele. E ele viu que eles iam matá-lo. Ele falou assim: estou no momento mais difícil da minha vida. 1000 soldados filisteus me cercando. Tem hora que a luta, irmãos, é 2 homens. Tem hora que você tem medo na rua aí de 2 pivetes. Tem hora que você tem medo na rua de ser assaltado por uma pessoa. Você imagina você cercado com 1000 soldados armados. 1000 homens de guerra querendo te matar. Toda a sua valentia vai embora. E você se vê e diz: estou no momento mais difícil da minha vida. E naquele momento mais difícil, Sansão pensou: quem sabe Deus me envia agora uma espada para me lutar contra eles. Quem sabe Deus me envia um arco e uma flecha para mim saindo, disparando flechadas contra eles. Quem sabe Deus me dá a lança de José Bacebete, que matava 1.800 homens em uma guerra, e eu saio rodando a lança e vou vencer contra eles. Estou no momento mais difícil. Deus me dá o escudo da fé. Deus me dá a couraça da justiça, blindada como nos filmes de ficção. Quem sabe, nos dias de hoje, um jovem ora e pedir até, se eu sou uma moça, ia pedir até o escudo da Mulher Maravilha. E aqueles negócios que saem disparando e protegendo tudo lá. Mas no momento daquela luta tão difícil, que ele achava que era o momento mais difícil da vida deles, ele achou no chão a única arma possível, uma queixada de jumento que havia morrido e nem secou, estava fedida, estava úmida, nem ainda tinha completado o estado de terminar as cartilagens ali, o estado das bactérias decompondo a matéria orgânica daquela queixada ainda não tinha se completado, estava meio fedida, meio molhada ainda, fedendo de jumento morto. E ele olha no chão, não tem espada, não tem lança, não tem escudo, não tem arma, não tem nada, não tem amigo, não tem proteção, não tem nada. A única coisa que ele olha era uma queixada. Era uma queixada. Deus queria mostrar para ele que Deus fará arma para te auxiliar e te abençoar nas coisas mais simples que estão do seu lado. Os momentos das guerras mais difíceis e pesadas. Há momento que a luta é tão grande, a nossa humanidade se manifesta e nós sentimos a nossa fraqueza de uma forma tão forte vindo contra nós, que nós dizemos: Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. E você fica esperando algo. Já viu aqueles crentes espetaculosos? E Deus estava mais ou menos como o general da Síria, Naamã. Quando Eliseu chega e fala assim: vai lá e mergulha no Jordão. Ele pensou que Eliseu ia chegar em nome do Eterno. Os pregadores hoje em dia estão meio assim, engrossa a voz, agora, em nome do Eterno. Tem pessoas que estão esperando algo espetaculoso, pastores, de Deus para realizar um milagre na sua vida. Deus te mostra que você é humano, que você é falho, que você é fraco. Mas do mesmo jeito que Ele mostra que você é humano, que você é falho, que você é fraco, em meio à sua humanidade, Ele mostra que algo que você não valorizou, que você não pensou, é a arma mais simples que Ele vai te dar para te fazer vitorioso. Oraço de canta, abaixo de ramanai. Turiaço de ramanachai. Tudei bacante arabaixu de mamanás. Quando os teus inimigos vierem contra a tua vida, e você pensa em não enxergar saída, não enxergar solução,
e pensar que algo muito grande vai acontecer. De uma maneira simples, Deus colocará do seu lado. Não rejeite as coisas simples que estão do seu lado. Não rejeite as coisas pequenas que estão do seu lado. Valorize as coisas pequenas que estão do seu lado, porque através delas, através do sorriso da tua filha, de uma criança, tu debassou deriamanassai. É através de uma simples irmã da igreja que vai te dar um sorriso, te dar uma palavra. É através de uma coisa que você não imaginava, que Deus mostrará que a vitória dele na sua vida não haverá de coisas grandes, nem espetaculares, mas em meio à sua fraqueza e à sua humanidade, Ele colocará uma queixada de jumento do seu lado. Uma queixada de jumento do seu lado. Uma queixada de jumento. Fala para o teu irmão do teu lado, abre o olho. Fala com ele, enxergue. Tem uma queixada de jumento do seu lado. Tem uma queixada de jumento do teu lado. Aleluia. E ele pega aquela queixada e ele começa a lutar contra os filisteus. Flecha, lança. Ele sem escudo para defender, sem nada, 1000 homens. E queixada. Interessante que a queixada estava úmida, era para ela espatifar. Com 3, 4, 5 pancadas, era para ela espatifar e quebrar toda, e ele não tem mais queixada. Mas a queixada, a arma que Deus dá, ela pode ser a arma mais simples, ela não vai se acabar na sua mão. Ela vai permanecer na sua mão. E depois que ele mata 1000 filisteus, ele começa a juntar e fala assim: um montão de inimigo, 2 montões e montanhas de homens mortos. E aí Deus revela a terceira característica da humanidade dele. Ele tem sede. Vocês imaginam lutar contra 1000 homens, o quanto que ele suou? O suor da batalha, o desgaste terrível, perdeu toda a energia do seu corpo. Ele lutou por horas e horas e horas. Quanto sangue derramado, talvez até um pouco de sangue dele. E no meio daquilo veio uma desidratação e um cansaço e um esgotamento das energias se acabaram. E quando acabou a batalha, ele disse: eu preciso beber um pouco de água. Olha que coisa simples. Mas não tinha água para ele beber. E como não tinha água, e ele desidratou muito, ele disse: vou morrer de sede. Procurava água de um lado, não achava. Procurava água do outro, não achava. Aí aquele homem que matou 1000 homens dizia: eu vou morrer de sede, porque eu não tenho água para beber. Eu preciso de água para beber. E ele ficou angustiado e disse: Deus, por causa da minha sede, os meus inimigos vão me vencer. Esses incircuncisos filisteus vão me matar, porque eu vou ficar fraco, vou desmaiar de sede. Eu estou angustiado, Deus. Quantas vezes nós nos angustiamos com coisas pequenas? Acabamos de vencer uma grande batalha. Você sai de um culto maravilhoso. Deus fala contigo pelo testemunho, pela oração, pelo louvor, pela palavra. Deus sustenta, Deus te levanta, Deus te põe de pé, Deus te exorta, Deus te motiva, Deus te anima, Deus te faz chorar, Deus te renova. Você fala língua estranha, se alegra diante do Senhor. E você sai e fala: estou cheio. Chorá, bassoderia, manai. Levanta a tua mão para o céu e adora ao seu Deus nessa noite. Eu bendigo ao teu nome, Senhor. Eu adoro o teu nome, Jesus. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Eu te amo, Senhor. Louve ao Senhor pelas batalhas que você tem vencido. Adore ao Senhor nessa noite, porque Ele tem te sustentado, tem te colocado de pé, e as batalhas e as lutas não tem te vencido. Até aqui você tem dito: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, e eu permaneço de pé. Te adoro, Senhor, te louvo. Mas aí depois de tudo isso,
É perigoso você sair daqui, bater um carro, ladrão roubar o seu som, uma discussão com alguém, um problema com o marido, com a esposa, com o filho. Aí você sai depois de matar 1000 gigantes com uma queixada, tão simples. Você se angustia e começa, Deus, eu vou morrer de sede. Pelo amor de Deus, não se angustie com coisas pequenas. Não permita que a sua humanidade te vença. Não permita que as suas fraquezas te vençam. Não permita ficar angustiado por causa dos problemas da sua família, problemas da sua alma, das suas emoções. Você tem um espírito humano, e esse espírito humano é visitado todo dia pelo Espírito Santo de Deus, que te visita nessa noite, e o poder do Espírito Santo está sobre o teu espírito, que está sobre a tua alma, que está sobre as tuas emoções, que está sobre o seu corpo. E você tem se angustiado com pequenas coisas. Não olhe para as pequenas lutas, olhe para as grandes vitórias. Não olhe para o mar fechado, olhe para o mar se abrindo. Não olhe para o tamanho do gigante, olhe para a funda de Deus que está na tua mão, e o tamanho da testa dele, e o tamanho da pedrada que você vai dar na testa dele. Não se prenda com amarras. Não fique triste achando que você não tem uma arma. A arma está do seu lado, e ela pode ser pequenininha, mas em Deus, as armas de Deus, independente do tamanho que seja, elas são poderosas, porque Deus está no controle. E não deixe que a angústia das pequenas coisas venha roubar a sua alegria de servir a Deus. Não deixe que as angústias do dia a dia, a falta de dinheiro, a falta de recurso, os problemas de saúde, os problemas da vida venham te afligir e roubar a sua alegria e gozo de servir a Deus. Envergonhe o inferno nessa noite. Você que está me ouvindo, envergonhe as trevas e diga para ele que você é de Deus e que você não vai permitir que as pequenas lanças e setas que ele tem lançado sobre a tua vida roubem sua alegria. Sansão disse: eu vou morrer de sede. A sede de Sansão, a pequena arma e as cordas que o amarravam, revela toda a fraqueza da humanidade. Revela toda a fraqueza do ser humano. Nós estamos aqui na igreja, somos crentes, amém? Servimos a Deus, amém? Cremos em Deus, amém? Esperamos o arrebatamento, glória a Deus. Queremos estar com Jesus na eternidade, aleluia. Você pode dizer aleluia bem forte? Aleluia. Não deixe que a sua humanidade te domine. Mas no meio dessas 3 características humanas, Deus então revela que em meio à nossa humanidade, Ele age por nós. Ele age por nós. Diga para o teu irmão: você é humano. Fala, você é humano. Mas tem um Deus que age por ti. Tem um Deus que age por ti. E a primeira coisa que Deus fez, eu nunca vi isso em lugar nenhum outro da Bíblia. Lá no capítulo 15 de Juízes, versículo 14, diz assim: e quando eles amarraram Sansão, o Espírito Santo possantemente se apoderou dele. Diga bem forte, possantemente. 1, 2, 3. Mais forte, 1, 2, 3. O que é possantemente? Se o Espírito de Deus já é todo poder, se Ele já é o todo poderoso, então falar possantemente é o quê? Um pleonasmo, uma redundância? É uma ênfase maior. Eu nunca vi na Bíblia nenhum lugar que falou que o Espírito de Deus possantemente veio só aqui. Possantemente. Eu perguntei para Deus: Deus, me explica aqui, que negócio é esse possantemente? Me revela. O que é possantemente? Aí o Espírito de Deus falou assim: meu filho, possantemente é ser cheio. Possantemente é ser forte.
Poção de mente é ser poderoso. Poção de mente é muito mais. Poção de mente é glória. Poção de mente é o vento do Espírito em ação. Poção de mente é o fogo do Espírito em ação. Poção de mente é voz como corrente de muitas águas. Poção de mente é operação de maravilhas. Poção de mente é com voz de profeta. Poção de mente é com autoridade plena. Poção de mente é com muito poder, com toda a força. É cheio de óleo, é cheio de azeite, é cheio de espírito, é cheio de fogo, é intenso, é cheio de unção, é cheio de poder, poder que unge, poder que cura, poder que dá fé. Poção de mente é tudo da operação máxima de Deus na sua vida. Na hora da maior fraqueza, em que toda a humanidade de Sansão é revelada, o Espírito de Deus veio sobre ele, mas não apenas veio, não apenas apareceu, ele veio possantemente. Isso enche a minha alma de gozo e de alegria. O baço de Yamanahai. Turei bachou de Viamassada Manachai. Possantemente é o que João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Possantemente é com Espírito e com fogo. Possantemente é o Espírito ardendo dentro de você. Possantemente é a vontade de profetizar. Possantemente é você levantar a mão sobre o enfermo e crer que Deus vai te usar, e o paralítico vai andar, o cego vai ver, o surdo vai ouvir, e milagres de Deus vão acontecer. Diz que ele fez assim, ó. Levanta as mãos assim, levanta as mãos. Assim, as duas assim juntas, ó. Levanta aí, Felipe, essas mãos aí, bonita aí, assim. Ele fez assim, ó. E as cordas tornou como um fio que se queima, um fio de linho que se queima no fogo. Pega um fio de nylon assim, de linho, e joga no fogo. As cordas foram como um fio de linho, e o Espírito de Deus se apossou sobre ele possantemente. No meio da sua humanidade, da sua fraqueza, o Espírito de Deus se apossará na tua vida. A segunda coisa que Deus faz, para mostrar para ele que apesar da humanidade dele, que ele nunca deixaria o filho dele sozinho, ele nunca deixaria o servo dele sozinho, desamparado. Aleluia. Diz a Bíblia que quando ele chora e quer água, não havia já um rio ali para Deus dar água para ele. Não havia chuva, não havia lagoa, não havia uma cisterna. De onde vai vir a água? Não havia uma cisterna, não havia um rio, não havia uma fonte, não havia uma lagoa, não havia nem um mar para ele tirar o sal da água. Não havia nada. Sansão olhou para um lado, pedra, olhou para um lado, areia, outro lado, caverna, pedra, caverna, areia, e nem sinal de uma gota d'água. Aí sabe o que Deus faz? Primeiro o Espírito de Deus se apossa dele poderosamente. Poderosamente se apossa dele. Aí sabe o que Deus faz? Deus moe a pedra. Deus pega a caverna e fala assim: rocha, abre no meio, pedra. Vai abrindo rocha, abrindo. E Deus foi abrindo o subsolo da caverna. E fendeu a rocha. E foi abrindo. E Deus deve ter furado ali um poço artesiano de uns 200 metros de profundidade em 1 segundo. E começou no meio da pedra da caverna a jorrar água. Você pode glorificar a Deus? De onde não se esperava, saiu água. De onde nem imaginava, saiu água. Do lugar mais duro, do lugar mais improvável, de onde seria impossível, Deus fez sair água. Oiei, baixoderiamanai. E Deus me disse: não duvides, não tenha medo, tenha fé, tenha coragem, levante, marche, caminhe. Quando tudo parecer difícil, eu farei sair água.
da rocha mais dura diante da sua frente. Farei sair rocha da tua presença. Farei sair a água da rocha na tua presença. Porque sou o teu Deus que te sustenta e te abençoa, o Deus da sua vida e o Deus da sua salvação. Quanto mais a nossa humanidade se revela, mais a ação do Espírito Santo de Deus também se revela. A sua providência está diante de você. Ah, pastor, eu só enxergo areia, só enxergo pedra. Não consigo mais enxergar uma porta aberta. Não consigo mais enxergar uma saída. Tudo parece improvável, difícil. No meio da improbabilidade é que o milagre de Deus acontece. Tem horas que Deus vai te deixar você passar por isto. Ele vai deixar você passar por prova, por incerteza e insegurança, até você chegar ao limite de você pensar que você não aguenta mais, para Ele te mostrar que não é você próprio, não é a sua capacidade, não é você, é Ele que é o Deus da sua vida. A honra, diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus, a honra é minha. A glória é minha, você é meu, sua vida é minha, e o meu nome, diz o Senhor, será glorificado na tua vida. Aleluia. Aí Deus faz a terceira coisa. Primeiro Deus fende a rocha. A terceira coisa, Deus não apenas faz sair água. A Bíblia fala que Deus criou uma fonte naquele lugar que dura até o dia de hoje. Uma fonte sai no deserto. Aí quando ele vê a fonte saindo, ele vai e pega da água e bebe da água. E o espírito humano dele alegrou. A força voltou. Ele reviveu. Ele disse: meu Deus me deu uma queixada e eu matei 1000 homens. Meu Deus acendeu a rocha e fez sair água. Meu Deus fez uma fonte e saciou a minha sede. E Deus me retornou a força e eu revivi. Esse lugar a partir de hoje se chamará, e nunca mais mudará o nome, a fonte do que clama. Esse lugar se chamará a fonte do que clama. E aí diz Juízes, com a força daquela água que ele bebeu, e que Deus voltou a ele, Deus o abençoou, e ele liderou Israel por 20 anos mais. Quando Sansão pensou que tudo estava acabado, quando Sansão pensou que era o fim, quando ele pensou que ele ia morrer, Deus disse: eu te dou água para beber, e a partir de hoje vai começar o seu ministério. O auge será a partir de hoje. Tudo começará, Serginho, a partir de hoje. A partir de hoje eu te dou uma nova água para beber. Eu renovo as suas forças. Eu fortaleço o teu espírito. Eu te ponho de pé. E a tua chamada está começando, na verdade é hoje, assim diz o Senhor. Hoje eu celebro pelo meu espírito uma nova fase na tua vida. Te dou uma nova experiência, te dou uma nova vida, te dou uma nova chamada e faço tudo de novo acontecer na sua vida. E aí eu perguntei para Jesus: afinal de contas, Jesus, o que é a fonte do que clama hoje? O que é a fonte do que clama? Alguém poderia me responder? Quem é a fonte do que clama? É quem? É quem? É quem? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê nele, receberá uma fonte. Receberá uma fonte para jorrar do teu ser. O pai do jovem lunático chega para ele e fala: Senhor,
Se tu pode alguma coisa, cura o meu filho. Jesus responde assim: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Aí o pai do menino começa a chorar com lágrimas. Fala: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade e cura o meu filho. E Jesus pega o menino pela mão e cura o menino, e o menino é liberto, porque ele é a fonte do que clama. O ladrão da cruz, quando está morrendo no seu último minuto, ele fala assim: Senhor, Senhor, olha o clamor, olha a fonte do que clama. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marta: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Pedro: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou afundando. Me socorre. Ele vem, pega Pedro pela mão. E Pedro começa a andar sobre as águas. No seu momento de angústia e de dor, a fonte é Jesus, e é só você clamar a Ele. Ele é a fonte do que clama. Levante a sua mão ao céu, adore a Ele, clame a Ele agora. Apresente a Ele a sua dor, apresente a Ele o seu problema, apresente a Ele a sua dificuldade. Ele é a fonte do que clama. Ele vai responder a tua oração. Ele vai responder o teu clamor nessa noite. Ele é a fonte, Ele é a fonte. Ele é a fonte, Ele é a fonte. Ele é a semente da mulher, de Gênesis 3:15. Ele é Jeová Sabaoth, o Senhor Deus dos exércitos todo-poderoso. Ele é a fonte de Israel. Ele é o Deus vivo de Israel. Ele é o santo de Israel. Ele é o capitão da nossa salvação. Ele é o grande juiz. Ele é o grande El Sol, que enviou Moisés a Faraó. Ele é o libertador do seu povo. Ele é a unção e o óleo que descia das mãos de Samuel para a cabeça de Davi. Ele é o remidor de Ruth. Ele é o grande e verdadeiro rei de Israel. Ele é a árvore que Moisés jogou nas águas de Mara e fez as águas ficar doces. Ele é a rocha ferida. Ele é o bom pastor. Ele é o pasto verdejante. Ele é a capa que abre o Rio Jordão e é a vara que abre o Mar Vermelho. Ele é o azeite que unge Davi. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é o anjo do Senhor que estava com Daniel na cova dos leões. Ele é o fio de escarlate na muralha de Jericó. Ele é a arca da nossa salvação. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele é a água viva que sacia a nossa sede. Fiquemos em pé e adoremos ao Senhor. Levante as suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Rei Mihacha da Manassai. Do Biava Chodecante Arabanassai. Quantas vezes a sua humanidade revela as suas fraquezas. Quantas vezes a sua humanidade revela as suas dificuldades. Mas eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para te dizer que no meio da sua humanidade, o teu Deus se manifesta hoje na tua vida. Ele quer começar algo novo. Se você sentiu que Deus quer começar algo novo na tua vida hoje, e você quer clamar pela fonte, sai do seu lugar, vem aqui à frente agora rapidamente. Mas venha adorando ao Senhor. Venha adorando ao Senhor rapidamente. A fonte do que clama está aqui. Ele entende a sua humanidade. Os irmãos do louvor aí. Ele entende a sua humanidade. Ele entende a sua fraqueza. Mas Ele vai te colocar de pé. Ele está querendo começar uma nova fase no seu ministério hoje. Ele quer começar uma nova fase na tua vida hoje. Deus quer começar algo novo na tua vida hoje.